Imagine um cenário onde, em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia, os Estados Unidos decidam se retirar, deixando a responsabilidade de manter a paz nas mãos dos europeus. Esse afastamento soa familiar? Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos hesitaram em se envolver diretamente, deixando o caos e as consequências para os países do outro lado do Atlântico. Será que estamos prestes a ver esse mesmo padrão de isolamento com as novas ideias de Donald Trump? Antes de avançarmos sobre tudo o que está ocorrendo, precisamos entender um contexto importante. A guerra entre Rússia e Ucrânia não é apenas uma questão regional. Ela traz implicações profundas para a segurança global. Desde a anexação da Crimeia pela Rússia, em 2014, até a invasão em larga escala de 2022, as raízes do conflito estão no desejo da Ucrânia de estreitar seus laços com o Ocidente, inclusive entrando para a OTAN. Para a Rússia, esse movimento representa uma ameaça direta, já que uma Ucrânia aliada ao Ocidente, e especialmente à OTAN, coloca forças militares inimigas diretamente em sua fronteira. Ao longo dos últimos anos, os Estados Unidos e seus aliados europeus forneceram armas, treinamentos e apoio financeiro à Ucrânia. No entanto, a chegada de Trump ao cenário novamente traz uma visão diferente para o envolvimento americano. Ele já sinalizou que com o conflito algo que os europeus deveriam resolver sozinhos, o que coloca em dúvida a continuidade desse suporte. A proposta de Trump para uma zona desmilitarizada. Relatos indicam que Donald Trump defende a criação de uma zona desmilitarizada de cerca de 1.300 quilômetros, que funcionaria como um buffer entre as forças russas e ucranianas. Segundo fontes internas, esse território seria patrulhado por tropas da OTAN, mas com um detalhe importante: as forças americanas não estariam presentes. Trump acredita que cabe aos europeus, especialmente os britânicos, franceses e alemães, assegurar a paz no continente. Além disso, a proposta inclui uma cláusula que exige que a Ucrânia suspenda suas tentativas de adesão à OTAN por pelo menos 2 décadas. Para Trump, essa é uma maneira de acalmar a Rússia e evitar novos conflitos. Mas, para Kiev, essa imposição representa abrir mão de uma defesa essencial contra futuras agressões. Ao longo do conflito, o governo ucraniano, sob a liderança de Zelensky, sempre viu a adesão à OTAN como uma garantia de segurança. Aceitar essa condição significaria, de certa forma, ceder a uma pressão externa, o que, segundo muitos analistas, seria uma vitória indireta para Putin. Comparação com a política de isolamento dos Estados Unidos e riscos de uma paz frágil. O que Trump propõe traz à memória o início da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se recusaram a entrar no conflito e permitiram que os países europeus enfrentassem sozinhos a ameaça nazista. O custo dessa política isolacionista foi alto. Milhões de vidas perdidas antes que os americanos finalmente decidissem intervir. Agora, com Trump à frente, será que os Estados Unidos novamente decidirão deixar que os europeus resolvam? Há ainda uma questão preocupante. Até que ponto essa paz pode ser considerada real? Muitos analistas apontam que a proposta de Trump, de fato, congelaria o conflito, mas não resolveria as tensões subjacentes. Ao criar uma zona desmilitarizada, os Estados Unidos podem estar apenas adiando o problema, sem oferecer uma solução duradoura. Para países vizinhos à Rússia, como a Polônia e os Bálticos, isso também representa uma ameaça. Qualquer sinal de fraqueza ou de falta de compromisso por parte dos Estados Unidos pode encorajar a Rússia a pressionar outras fronteiras. Militarização global e possíveis efeitos da estratégia de Trump. Outro ponto importante é o impacto que essa proposta pode ter na política de defesa global. Se os Estados Unidos realmente deixarem a responsabilidade para os europeus, outros países próximos a regiões de conflito podem sentir a necessidade de aumentar seus próprios arsenais para se protegerem. Países como Polônia, Finlândia e até mesmo aqueles na Ásia, como Taiwan e Coreia do Sul, podem ser impulsionados a se militarizar ainda mais, temendo que os Estados Unidos não estejam mais dispostos a intervir para defendê-los. Além disso, se a Ucrânia for forçada a abrir mão de uma aliança formal com a OTAN, isso pode levar outros países a repensarem suas próprias relações com o Ocidente, temendo que eles possam ser os próximos a enfrentar a pressão de potências como a Rússia ou a China. O futuro da OTAN e as tensões entre Estados Unidos e Europa. A postura de Trump também gera uma pressão interna na OTAN. Os Estados Unidos sempre foram o pilar da segurança europeia,
e qualquer sinal de afastamento coloca a aliança em uma situação delicada. Isso pode até levar a Europa a buscar uma maior independência militar, algo que o presidente francês Emmanuel Macron já defendeu em declarações públicas. Ele argumenta que a Europa deve ser capaz de se defender sem depender completamente dos Estados Unidos. Uma visão que ganha mais força com a ideia de Trump de transferir o fardo para os europeus. Por outro lado, essa postura isolacionista pode ter repercussões globais, especialmente em lugares como o Oriente Médio e a Ásia, onde aliados dos Estados Unidos podem se sentir desamparados. Isso pode encorajar nações como a China a se tornarem ainda mais assertivas, especialmente em áreas como o Mar do Sul da China e Taiwan, onde disputas territoriais estão sempre à beira de um conflito. Com essa proposta de Trump, o mundo está testemunhando um momento crucial que pode redefinir o papel dos Estados Unidos como líder global. Até que ponto os europeus estarão prontos para assumir essa responsabilidade? E será que o isolamento americano pode abrir espaço para outras potências tomarem o lugar? Estamos realmente seguros com essa paz negociada? Ou isso é apenas um adiamento de uma guerra ainda maior? Qual a sua opinião sobre essa proposta? Deixe seu comentário e diga o que você acha que seria o melhor caminho para a paz. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre política internacional e geopolítica. Até o próximo vídeo.